Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre sindicalismo e greve da educação, entre outras mobilizações dos trabalhadores. Os nossos convidados de hoje são a presidente do Sinteac, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, ela que também é presidente da CUT Acre, professora Rosana Nascimento, e o Rogério Pantoja, diretor da CUT Nacional, na região Norte. Boa noite, professora Rosana Nascimento, seja bem-vinda mais uma vez ao Tribuna Livre. Boa noite. Agradecemos o convite. Muito sucinta, professora Rosana. Rogério, seja bem-vindo, você que vem de longe, Macapá, quero até perguntar por quê. O que você está fazendo aqui? Tem a ver com essa greve da educação? Obrigado, boa noite pelo convite. Também, né, não é a primeira vez que eu venho no Acre, eu ando no Acre desde 99, né, então já conheço o Estado e para tratar de assuntos administrativos da nossa central aqui no Estado e aproveitar também para se solidarizar com os companheiros da educação que estão em greve, no sentido de debater soluções para que a gente possa criar mecanismos para que a pauta dos trabalhadores da educação aqui no Acre seja atendida pelo governo do Estado. Mas você, em sua atividade, é vinculado à educação? Não, eu sou funcionário público na área estatal, né, sou funcionário da empresa de saneamento do Amapá, né, já há 20 anos funcionário público. Ô Pantoja, você me dá a oportunidade de fazer a primeira pergunta. Greve. Um direito plenamente assegurado na Constituição, com algumas diferenças. A greve conta na iniciativa privada, cujas liberdades são bem maiores, e eu gostaria de saber se você reconhece. E a greve no serviço público? Você acaba de dizer que é servidor público. Então, o servidor público, o patrão do servidor público, em última análise, é o Estado. Não é o governo, né, Osmir? Não. Mas o objetivo do servidor público é atender o interesse público. Concorda? Sim. Então, quais são as precauções que um sindicato de servidor público tem que tomar a priori para não prejudicar o interesse público? Aí vem a pergunta, essas precauções, você acha que está sendo tomada aqui na greve pilotada e capitaneada pela professora Rosana? Sim, nós vivemos no Brasil um fenômeno que a gente infelizmente ainda não conseguiu romper, porque o direito de greve no serviço público ele não é regulamentado. O Brasil é signatário da Convenção 51 da OIT, mas que está parado lá há 20 anos no Congresso e a gente até hoje não conseguiu regulamentar. O nosso papel enquanto servidor público e aqui, enquanto greve da educação, é primeiro garantir a legalidade através de informação junto ao governo, precauções em relação a como construir uma pauta que debata com a realidade da categoria e a gente avaliando a pauta dos servidores da educação, que é uma pauta justa, né? Porque não envolve só aumento salarial, tem uma série de questões que estão condicionadas e quando você vê uma greve no serviço público, geralmente a greve não é só por aumento de salário, é condições de trabalho, é uma série de questões, porque quando você trata, no caso específico aqui, na greve da educação, não estamos falando somente de salário. Então essa greve é bem abrangente. Sim. Mas não, qual seria outra? Condições de trabalho, salário? Salário, condições de trabalho, valorização da categoria, né? Porque você vê hoje o debate que, por exemplo, que estamos sendo construído em relação ao pré-sal, que é o royalties do pré-sal para os 10% da educação do PIB, né? Então, como é que isso se consolida no sentido para que os estados possam, primeiro, pagar o piso nacional salarial? Essa é uma questão que tem que ser colocada. Há um piso nacional e como é que os estados e as prefeituras, então, possam cumprir para que esse piso nacional estejam vinculados para que os trabalhadores possam ser valorizados. Então, a greve aqui ela é legítima, né? No serviço público é legítima. Diferente na greve, e aí, mesmo não sendo regulamentada no serviço público, a greve na iniciativa privada ela é mais complexa.
porque mesmo os trabalhadores do serviço público não tendo a dita estabilidade que acabou no governo Fernando Henrique, não existe mais estabilidade no servidor público. O servidor público pode ser demitido, né? Mas o direito de greve ele é garantido na Constituição, portanto, diferente da iniciativa privada, onde você tem muita dificuldade, dependendo da categoria, de fazer greve, no serviço público, não que seja mais fácil, mas você acaba construindo condições mais fáceis de fazer esse debate em relação às categorias. Por exemplo, aqui a educação está em greve, mas o Serviço Público Federal está em greve. Várias categorias estão em greve. FUNAI, IBGE, INSS, né, por conta de, por exemplo, a nível federal, de acordos que não foram ainda cumpridos pelo governo federal com essas categorias. Deixa eu fazer um questionamento aqui para a Rosana. Rosana, eu tenho uma preocupação enorme aqui e vou colocar números. Números. Vamos lá. O gasto público no Brasil com a educação, hoje, está atingindo 6,6% do PIB. Quer dizer, está incluído entre os gastos de países ricos. No entanto, os professores brasileiros, eu estou falando de uma forma geral, são os mais mal remunerados, um dos mais mal remunerados de todo mundo. O que está acontecendo? Por que essa contradição quase? E você investir muito na educação e o professor ser mal remunerado? O que você acha disso? Equiparando com outros países, o Brasil ele é enorme. A população é bem maior, a quantidade de profissionais para ser atendido também são bem maiores. E 6,6% fica distante para atender o tamanho da demanda que existe no nosso país e principalmente para a questão da valorização profissional. A luta é 10% do PIB, parcelado, uma parcela muito alongada, que esse valor que vai aumentando anualmente não atende à realidade e à necessidade do Brasil. O Brasil já deveria estar aplicando os 10% do PIB, que ainda seria pouco, para o tamanho que é o Brasil, para o tamanho da demanda que é, para os problemas sociais que estão vinculados à educação. Fazer educação aqui no Acre, você ser profissional aqui no Acre, ainda é muito mais fácil do que você ser um profissional de educação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Apesar de ainda estarmos com um dos piores salários do mundo no Brasil, que ainda é um dos piores salários, outros países pagam bem melhores do que o Brasil. E as condições de trabalho também não são favoráveis aos trabalhadores. A prova é tanta que este recurso não é o suficiente, que as nossas escolas não estão no padrão para atender uma qualidade educacional. Nossas escolas não estão adequadas e também, por outro lado, os governos fazem esforços necessários para adequar as condições das escolas para um bom ensino-aprendizado. E o que seria necessário, professor? Necessárias condições de trabalho aos professores e funcionários. Nossos professores estão em salas de aula superlotadas, onde só tem 2 ar-condicionados, na maioria quebrados, e quando estão funcionando é bru-bru, que você tem que desligar para poder se comunicar com o aluno, porque não são climatizadas. As nossas estruturas das escolas também estão fora do que se cobram em educação integral, não tem como atender. A questão dos funcionários de escola também não estão adequadas à exigência do MEC, à exigência do sistema. Para você ter ideia, as cozinhas das escolas, diz que estão todas padrões da vigilância sanitária, elas não estão. As nossas merendeiras têm mais de 50 anos. Elas estão com a faixa de 50 a 55 anos de idade. As cozinhas, elas trabalham com aqueles tachos enormes, elas têm que carregar aqueles tachos com a comida quente, correndo risco de um acidente. Poderia ter as mesas rolantes para isso. Não tem. Então, não existe uma adequação para o desempenho dos trabalhos. Faltam muitas coisas nas escolas para atingir o padrão. Até mesmo os recursos didáticos pedagógicos é inexistente. O professor compra com dinheiro do seu salário, que já é pouco, para inovar a sua aula, para poder ter uma aula mais dinâmica, mais didática para o ensino, a evolução do ensino da disciplina. Arquibaldo, eu vou te provocar. A mim? Sim, é você. Eles? Não, mas agora eu quero começar com você. Sim. Que é o seguinte, Narciso. Você que fala aqui em quase todos os programas no modelo americano, aí eu digo, eu vou pegar aqui a remuneração dos professores nos Estados Unidos. Aí eu vi, por exemplo, o estado americano, o Arquibaldo, que melhor remunera é Nova York.
a riqueza maior talvez. O professor lá ganha 75.279 dólares por ano, que corresponde, em reais, em termos de hoje, a 248.420 anual por ano, que dá 20.701 por mês. É um salário de um professor americano, transformado em reais, 20.701 por mês. O nosso professor, isso foi publicado pelo Washington Post, o nosso professor tem um vencimento anual, já melhorou, um pouco defasado esses números aqui, de R$ 35.204, que dividido por 12 dá 3 mil aproximadamente, não chega a 3 mil reais em média por mês. Você acha que é justo também esses nossos salários? Não, deixa... Para quem exerce uma função nobre logo, como a do professor? Me permita logo eu contestar aqui a professora Rosana. Sim. Porque ela não vai... Ele me chamou para me contestar. Ela não vai comprar lebre e entregar grato. Você justificou que o salário aqui é baixo, deveria aumentar devido às dificuldades. Não, mas ela falou no do Brasil todo, no né? Brasil. Não entramos no Acre ainda, vamos entrar. Então eu vou pegar 2 países, os 2 que fizeram as 2 maiores revoluções do ensino no mundo. A China, com 1.300 bilhões de habitantes. 6 vezes a população do Brasil. E a Finlândia, que tem 1/3 da população do Brasil. Esqueceu da Coreia do Sul também? Não. Mas eu pegar esses 2 extremos. A Coreia do Sul é outro exemplo, a Noruega, os países nórdicos todos. E nenhum deles deram salto de qualidade na educação dos seus respectivos países, alcançando mais de que 5% do PIB. Então está desfeito a lógica de que aqui é um país grande, com uma população grande. Agora, com relação ao OSMI, que ele traz outro exemplo também que não justifica comparar o salário praticado no Brasil e nos Estados Unidos, porque essa disparidade existe entre professores aqui e lá, entre operários da construção civil aqui e lá, porque certa vez eu digo que o professor do Brasil, o professor brasileiro ganha mal, não é porque ele seja professor, não, é porque ele é brasileiro. Tá certo? Tá certo? Tá certo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que me preocupa... Mas se você pegar os funcionários do parlamento brasileiro, não ganham tão mal assim. Aí é outra questão. Aí é outra questão. O que me parece... O motorista ganha 20 mil no Senado. O que me parece, viu, Pantoja, e é real, é porque os sindicatos no Brasil e os sindicatos dos professores, por ser o politicamente mais poderoso ou imaginando-se mais poderoso, ele fecha os olhos para a gastança irresponsável dos recursos públicos. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Primeiro, em qualquer país do mundo, Osmi, em qualquer país do mundo, a relação professor, funcionário de apoio, você acabou de falar de merendeira, vigia, cozinheira, faxineira e etc., é de 2 professores para 1 funcionário público. Acontece na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, 2 para 1. Aqui no Brasil, essa relação é de 2 professores para cada 3 funcionários de apoio. Então não estaria aí essa distorção? Viu, Pantoja? Aí o que é que acontece? Essas desproporções levou na estrutura de educação no Brasil, constituída de 5 milhões de membros, ter 1.600.000 funcionários a mais. 1.600.000 Na educação. Eu estou me reportando na educação. Esses 1.600.000 funcionários a mais custa anualmente para os 5% do PIB da educação hoje,
custa 46 bilhões de reais por ano. Se não existisse esse excedente de funcionários, com esses 46 bilhões... E daria talvez para melhor remunerar. Dobrar, para melhorar, não, para dobrar. Aí a minha pergunta... A minha pergunta é por que os sindicatos nunca se insurgiram de transformar a estrutura da educação num cabide de emprego? Essa é a minha pergunta. Primeiro, o senhor falou na questão dos países grandes que gastam menos com PIB, mas tudo a gente tem que ver a história. Esses países já começaram valorizando a educação. Os 5% do PIB da China é diferente dos 6,6% do PIB no Brasil, pela arrecadação dos países, o poder econômico. E a história do Brasil, como é que começou a educação no Brasil? Considerando que começou, professor não era conhecido como profissional. A filha do fazendeiro, vai lá, a bichinha não está sem fazer nada, vai ensinar os filhos dos escravos. E ficaram muito tempo nessas condições. Tem que ver o histórico de cada país, o seu histórico social, econômico e político. E o Brasil é um país desestruturado, onde precisa ter um valor social aos profissionais, principalmente o valor social ao professor. Eu vi aqui do nosso caro jornalista dizer que professor é desvalorizado e somente no Japão o professor ele é referenciado, né? Porque perdeu o valor social o professor devido ao histórico de construção da profissão do educador. Funcionário de escola também é um educador, não sei onde o senhor tirou esses dados aí, dizer que tem quadro de funcionários excedentes e que eles impactam na questão econômica como cabide de emprego. O senhor sabia que o funcionário é quem menos recebe, o profissional? Que aqui no Acre o piso de um funcionário de 25 horas é R$ 672 e está assim desde 2012? Como estão nos quadros excedentes, se falta, se existe a terceirização para cobrir a necessidade, porque está faltando este profissional nos quadros da escola? O terceirizado ele é muito mais valorizado do que o funcionário servidor de carreira da educação. Ele recebe muito mais do que um funcionário de escola. A desvalorização ela é muito enorme. Não existe cabide de emprego a funcionário de escola. Hoje existe a terceirização ingressando na educação, nesses serviços que seriam os nossos funcionários. E hoje, funcionários de escola no Estado, eles estão dentro da Secretaria de Educação. E essa terceirização das secretarias, é boa ou ruim? Muito ruim. E são escravos do sistema. Você chega na escola, ele chega lá às 7 da manhã, levanta no final do dia, às 5 às 6 horas, porque ele tem que cumprir todos os prazos e metas que são cobradas a eles e recebendo um dos piores salários do servidor público no estado do Acre. Então, a gente, para fazer comparação com outros países, a gente tem que ver o histórico evolutivo de cada país. Eu não posso comparar a evolução da educação no Brasil com a evolução da educação na China, na Finlândia e qualquer um outro país, que eles já começaram os pilares de sustentação para a educação. O Brasil não criou este pilar. E o sindicato, nós trabalhamos para a questão da valorização dos profissionais. Qualquer sindicato trabalha para valorizar o seu trabalhador, buscar uma qualificação profissional. E aqui é histórico, que hoje na maioria dos professores e funcionários tem formação, porque é uma bandeira de luta que nós entendemos que o servidor ele tem que estar qualificado, profissionalizado. Mas, infelizmente, a questão da valorização quanto salário, ela não acompanhou a evolução da formação. E ainda hoje estamos em greve justamente lutando para elevar um piso, para que um funcionário de escola deixe de ter um piso menos do que o salário mínimo de R$ 672. Professores, desde 2012, que tem um piso de R$ 2.010. Em anos atrás, teve uma luta para a isonomia entre as carreiras e a formação. O piso do Acre é R$ 2.010. E o piso nacional é 1.917. Esse é para ensino médio. Ensino médio. E esse ano, no início de 2017, vai ter um reajuste do piso do magistério que vai ficar maior do que o piso do nível superior. Ele está 1.917, vai ter aí um reajuste, eu acredito, foi de 18 e pouco, vai ser na mesma média, vai ficar mais do que um piso de professor de nível superior, isso para o ensino médio. 18 e pouco é o que? O percentual de aumento? Foi 18 e algum 18 e alguma coisa, o reajuste do piso do magistério. De magistério de nível médio. E o piso do professor de nível superior é R$ 2.010. Então a luta não é por birra, por nada. E os sindicatos, nós fazemos uma luta, para valorizar o servidor. Qual é o profissional que não quer receber, ser bem valorizado?
todos querem. Infelizmente, a categoria da educação, as pessoas acham que nós devemos trabalhar por solidariedade, trabalhar porque nós temos que cuidar das nossas criancinhas. Não, nós somos profissionais e precisamos ser valorizados e receber um salário digno e ter reajuste todo ano. Não gostamos de ficar no sol quente, olha a cor que estou, de tanto pegar sol. Não gostamos de ficar 44 dias de greve, é uma necessidade. Quando não há avanço nas negociações, só existe um instrumento para a classe trabalhadora, que é grevar, cruzar os braços para que o patrão possa nos olhar, sentar numa mesa e negociar conosco e dizer que essa nossa luta, não estamos pedindo muito não, viu, Narciso? Quanto? Não, é 25% no piso. Veja quanto que vai ficar o piso de R$ 2.010. R$ 2.548. Quanto é que vai ficar o piso do funcionário que está recebendo R$ 672? Colocamos no mínimo e jogamos mais 25%, vai ficar 800. Esse piso é para o nível superior ou para o nível médio? Nível superior. Esses 2.000 Professora Rosana, rapidamente, nós temos um intervalo, eu queria saber qual o impacto, se já houve uma conta do Sintezac, sobre o orçamento ao ano de um reajuste como esse. Se for calcular todos os reajustes, vai dar segundo a Secretaria de Educação, 54 milhões. Né? Ao ano? Ao ano. Aí dizer assim, não, mas a categoria da educação é grande, nós não podemos dar um reajuste, dar 5 mil de reajuste aos delegados, como disse o Narciso, que só tem 10 delegacias no Acre, que nós discordamos. É diferente atender a educação, é assim, mas a educação não está pedindo um reajuste de 5 mil reais. Mas eu o pergunto reajuste da seguinte, educação Rosana, não chega a 300 reais. Antes de concluir, eu pergunto para ti o seguinte. Osmir, pode perguntar no próximo Posso, bloco? Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não saia daí.